Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar, hein? Olha só como passa rápido, passa voando o tempo, já estamos em setembro e hoje nós temos noite de matemática, aquela noite que nós ficamos o tempo inteiro com matemática e é claro, depois também tem correção de linguagens. Tá preparado? Fez o simulado? Olha, não esqueça que o simulado sempre se fecha no dia da correção e hoje abre matemática. Bom, senta aí, pega seu material, pega sua apostilinha da CPB, porque é a sua base de estudos. Se prepara, porque você vai ter então um intensivão de matemática. Tá preparado para isso? Tá preparado para isso? Pega a pipoca, pega o suco, o chá, chama todo mundo, senta aí, compartilha esse vídeo, porque está no ar Chave do Enem. E sem mais demoras, vem comigo, porque agora está com ele, professor Rubens. É sua vez, matemática no ar, rodou a vinheta. Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para o nosso conteúdo da vez. Eu quero convidar você agora a pegar a tua água, pegar as tuas coisas, o teu caderno, a tua apostila, deixa tudo sobre a mesa, chama teu amigo, tua vizinha, teu pai, tua mãe e vamos se preparar porque hoje tem um assunto bastante importante, seguindo aquela sequência de funções trigonométricas. Tá preparado? Aperte os cintos e vamos para o que tem hoje. Hoje nós vamos falar sobre as relações trigonométricas. Tá, professor, mas sobre o que das relações? Nós vamos falar da relação fundamental, nós iremos comentar também as derivações que a gente tem da relação fundamental da trigonometria e nós vamos observar como se comporta algumas equações trigonométricas. Quais são as soluções? Quais são os valores que a gente tem nessas soluções? Preparados? Vamos lá! Para iniciarmos, eu vou comentar com vocês, mais uma vez, sobre o ciclo trigonométrico. E eu acho que vale a pena a gente comentar. Sempre que a gente estuda trigonometria, vale muito voltar nesse ciclo para entender. Ó, observe comigo que eu tenho um ponto dentro do ciclo trigonométrico, tá? E a gente percebe claramente que o lado horizontal, o lado vertical, perdão, ele representa o seno daquele ângulo θ ali no cantinho. Então, o arco formado pelo ponto até a origem me diz muito. Então, esse ângulo é justamente esse arco formado entre o ponto ali marcado e a origem. O que a gente tem sobre ele, professor? O seno vai ser representado pelo y e o x será representado pelo cosseno, tá? E ele vai dizer qual é o tamanho, quanto vale esse cosseno deste ângulo. Agora, se a gente olhar só para a figura interna, observe esse triângulo aí, formado pelo ponto, o ângulo interno, o cosseno e o seno, a gente obtém uma figura mais ou menos como essa, que nada mais é do que um triângulo retângulo. Então, se a gente for observar, colocando em um raio unitário, 1, então a gente está pegando uma distância cuja hipotenusa é 1, a gente consegue achar facilmente que é o seno desse cara. O seno de x vai ser o cateto oposto, A, dividido pela hipotenusa 1. A gente está considerando o raio como sendo 1 deste meu círculo. E a gente encontra o valor do seno. O seno vai ser o valor do próprio A. Ou seja, o seno será o valor do meu cateto adjacente. Traduzindo, o valor que está ali no y. E o cosseno vai ser B dividido por 1, que nada mais é do que o valor do meu cateto adjacente ao ângulo. Traduzindo, o valor de x. Então, a gente tem o seno de x como sendo o cateto oposto e o cosseno de x como sendo o cateto adjacente. Agora, perceba o seguinte. Se eu utilizar o teorema de Pitágoras, que me diz que hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, a ao quadrado mais b ao quadrado, eu tenho essa relação. Só que quem é o A? O A é o seno do x. E quem é o B? É o cosseno do ângulo x. Então a gente consegue ter essa relação. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x como 1.
E a gente vai denominar essa relação. Essa relação vai ser muito importante para a gente resolver inúmeros exercícios. E daqui para frente, ela vai ser a base para a nossa trigonometria. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x será igual a 1. E esse valor vai ser importante para a gente resolver alguns exercícios mais para frente e entender algumas relações. Tem outras relações que são importantes e eu vou comentar elas. A primeira dela é a tangente de x, que nada mais é do que a razão entre o seno de x sobre o cosseno de x. A cotangente de x é cosseno sobre o seno de x, ou 1 sobre o seno de x também, pode vir com essa representação. E a secante de x, ela pode ser representada como sendo 1 sobre o cosseno de x. De igual forma, o cossecante de x, ou cossecante de x, será 1 sobre o seno de x. Pausa para você printar a tela, print em 1, 2, 3. Muito bem, guarda essas informações que elas são muito importantes na hora de resolvermos alguns exercícios. Tá legal? A gente viu que a relação fundamental é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A partir desta, a gente consegue outras relações, beleza? Mas antes de a gente ver essas com mais calma, eu quero que você pegue tua água aí, dá aquela hidratada legal e faz aquela boa e velha pausa para a água. Estou aqui com o meu galão, que a gente possa se hidratar. Então a gente vai ter algumas relações fundamentais importantes. A primeira delas é a seguinte. Pensa que você tem a relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E você divide toda essa igualdade, toda essa soma, por cosseno ao quadrado de x. Então, de um lado você vai ter seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Eu mostrei para vocês que o seno ao quadrado de x e o cosseno ao quadrado de x nada mais é do que a tangente ao quadrado de x. E cosseno dividido pelo cosseno ao quadrado é 1, né? Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. E 1 sobre o cosseno ao quadrado é a secante de x. Então, se a gente puder transformar tangente ao quadrado de x mais 1, isso é igual a secante ao quadrado de x. Então, perceba que a gente pode relacionar essa função dividindo partes por cosseno, por seno, e achando várias relações. A partir dessa, a gente consegue derivar outras relações fundamentais com base na relação fundamental da trigonometria, tá? Outra que é interessante, utilizando a mesma lógica, se você dividir toda a soma da relação fundamental por seno ao quadrado de x, a gente encontra cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado de x. Por que é importante saber disso, professor? Porque lá na frente tem exercícios que ele pedem para que você resolva e talvez não venha tão bonitinho assim. Então você vai precisar utilizar desses artifícios, de dividir por seno ao quadrado, de multiplicar por seno ao quadrado, ou de lembrar da própria forma. Aqui nós temos outras que são interessantes, que seria, na verdade, é o resumo do que a gente acabou de falar, né? Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x, ou, se você quiser, tangente ao quadrado é secante ao quadrado de x menos 1. É só pegar um que está positivo na primeira parte, passar para o outro lado negativo. De igual modo, a gente fica com cotangente ao quadrado de x mais 1 igual a cossecante ao quadrado de x, ou cotangente ao quadrado de x igual a cossecante ao quadrado menos 1. Depois que a gente percebeu que da trigonometria, da relação fundamental, a gente consegue derivar outras, agora a gente vai ver algumas identidades trigonométricas. O que é isso, professor? São relações que você consegue utilizar para resolver questões de forma mais rápida, tá? A primeira identidade que a gente vai observar vai ser a soma de ângulos, de dois ângulos. Eu quero que você pare e pense o seguinte.
Como seria para resolver cosseno de 60 graus mais o cosseno de 30 graus? Muita gente faz o seguinte, é só distribuir, como a gente faz com os números, né? Se eu tenho 2 vezes 4 mais 1, eu distribuo 2 para o 4 e para o 1, e depois eu somo tudo. Será que dá certo? Vamos analisar comigo. Quanto é o cosseno de 60 mais o cosseno de 30? 60 mais 30 dá 90. Então, o cosseno da soma desse ângulo tem que dar o cosseno de 90. E o cosseno de 90 é 0. Lembra disso. Para que isso dê certo, cosseno de 60 graus mais o cosseno de 30 graus tem que dar o cosseno de 90, que dá 0. Só olha o que acontece quando a gente faz. Quando a gente faz o cosseno de 60, é 1 sobre 2. Quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Somando as partes, fica 1 mais raiz de 3 sobre 2, que logicamente é diferente do cosseno de 90, que é 0. Então, não pode, por nenhuma hipótese, fazer distributiva, tá? Você não pode fazer isso. A gente já começa assim, com os dois pés na cabeça para mostrar que você não pode fazer. Você não pode fazer isso. Essa identidade está errada. E por que a gente traz ela? Porque é muito comum os alunos fazerem isso. Distribuir o cosseno para os dois caras. Não pode. Never. Nunca. Jamais. Então o que é que pode fazer se não pode aquilo do professor? O que pode fazer é aplicar essas nossas identidades. Olha a identidade do seno. Ali está escrito sino, sin, porque no inglês se fala sino, o seno com S, com I. Então, o seno de alfa mais beta, a soma dos dois ângulos, basta você fazer o seguinte. Ele é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro vezes o seno do segundo. E para o cosseno, professor, você fará cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, menos seno do primeiro, seno do segundo. Preste atenção que tem uma diferença grande, hein? No seno você faz o produto do primeiro com cosseno do segundo, mais cosseno do primeiro, seno do segundo. E na soma dos dois para cosseno, você vai multiplicar cosseno com cosseno, menos seno por seno. Ok? E a tangente, professor? A tangente será tangente do primeiro ângulo mais a tangente do segundo ângulo dividido por 1 menos tangente do primeiro vezes tangente do segundo. Diferença dos ângulos. Agora, quando eu quero subtrair, o que é que eu tenho que fazer? Basta você fazer para o seno. Seno do primeiro, cosseno do segundo, menos cosseno do primeiro, seno do segundo. E o cosseno, multiplicações dos cossenos, tanto do primeiro quanto do segundo, e você soma com a multiplicação dos senos. Perceba que no cosseno, quando é diferença, você soma. Quando é soma, você faz a diferença, você subtrai, tá? No seno não existe essa relação. Na tangente da diferença, você vai fazer tangente do primeiro menos tangente do segundo número dividido por 1 mais tangente do primeiro vezes tangente do segundo. Beleza, então agora a gente acabou de observar como é que faz a soma quando eu tenho dois ângulos internos, ok? Diferentes entre si. E a gente viu quando tem a diferença. Mas quando eu tenho, por exemplo, duas voltas naquele mesmo ângulo, tá? Vamos supor que eu estou em um ponto específico e eu dou uma volta. Mas eu quero dar mais uma volta. E eu vou chamar esse cara de arcos duplos, que é quando eu dou duas voltas sobre aquele mesmo ângulo. Eu passo por lá duas vezes. Antes da gente estar nessa parte, vamos dar mais uma pausa para a água, para a hidratação. E esse é o momento que você tem de dar aquela relaxada, dar aquela mexida aqui nos ombros, aquela descansada básica, respirar um pouco e, claro, pegar a tua maçã que você separou e dar aquela descansadinha legal, tá? Muito bem. Arcos duplos, professor. O que a gente tem de arcos duplos? Se você quer descobrir o seno de um ângulo que andou duas vezes pelo mesmo lugar, você vai fazer a seguinte coisa. Você vai pegar o 2, vai multiplicar pelo seno desse ângulo, vezes
vezes o cosseno desse mesmo ângulo. Então, presta atenção. O arco duplo de x seria 2x. Ele vai ser 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. E quando for cosseno, professor? Olha o cosseno com menos aí de novo. O cosseno será cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x. Ou, se você quiser reajustar, 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Tá? E a tangente, professor? A tangente basta você fazer 2 vezes tangente de x dividido por 1 menos tangente ao quadrado de x. Ok? E o arco quando ele é a metade desse arco? Por exemplo, a gente está vendo aqui quando ele é o ângulo inteiro. Então, a gente viu quando ele é uma volta, viu quando ele é 2 voltas, que é quando você passa pelos lugares 2 vezes. Agora, a gente vai ver quando a gente passa por metade daquele ângulo. Como é que a gente faz? O cosseno de x sobre 2, ele vai ser de duas formas. Vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de x dividido por 2. E o seno vai ser mais ou menos 1 menos cosseno de x sobre 2. Eles são muito parecidos. A diferença é que agora no cosseno você soma e que no seno você subtrai. Mas é sempre 1 mais ou menos o cosseno do x dividido por 2. Note que você vai ter duas soluções, uma positiva e uma negativa. Depende do valor do seno, né? Equações trigonométricas. Agora a gente vai se aprofundar nas resoluções de problemas cujos valores a gente quer encontrar. A gente quer encontrar agora os arcos que dão os valores. Nós temos algumas equações trigonométricas, algumas delas, né? Tangente, seno, cosseno, cotangente, cossecante. Mas eu separei 3 delas que são mais importantes, que a gente utiliza mais, que cai com frequência bem maior do que as outras. A primeira delas é o seno de x igual ao seno de A. Como assim, professor? Eu quero achar o valor do ângulo x, qual é o arco de x, presta atenção nessa palavra, arco, então vai ser em radianos, qual é o arco que eu coloco no lugar daquele x que me dá o valor do seno do A. Então, primeira coisa que a gente vai ter é seno de x igual ao seno de A. Analisa comigo a nossa figura 1. Olha o que a gente tem. A gente tem que, quando trabalharemos com o seno, a gente tem x que tem a mesma imagem no círculo trigonométrico. Exatamente. Então, a projeção dela na imagem vai ter a mesma no eixo. Então, x ele vai ser A mais 2 vezes K vezes π. Por que Kπ? 2 vezes π significa que ele vai dar uma volta completa. 2 vezes π dá 360, né? Já que π vale 180. E o que significa esse K, professor? 2Kπ. Esse K indica K voltas. Seria a quantidade de voltas que ele dá dentro do círculo. Se ele der uma volta, esse K vale 1, então vai ficar como 2π. Se esse K vale 2, 2 voltas, vai ficar A mais 2 vezes 2 vezes π, 4π, ok? Então, a minha solução para o problema, ela vai vir de duas formas. A mais utilizada é a primeira, x igual ao valor do seno do ângulo. Então, se for seno de 2, por exemplo, vai ser x igual a 2 mais 2k, que é o número de voltas, π. Perfeito? Olha o exemplo, que interessante. Seno de x igual ao seno de π sobre 8. Tá. O que a questão está pedindo para nós? A questão está pedindo para a gente descobrir qual é o arco que quando eu coloco no lugar do x, me dá o valor do seno de π sobre 8. Obviamente que esse x vale π sobre 8, já que ele está dando o valor de A. É como se, voltando ali, o x, o seno do x é o seno do x, e ele fosse no lugar de A, colocar π sobre 8. Então, como é que fica a nossa resolução? Bom, a gente viu que a resolução sempre vai ser A mais 2kπ, ou π menos A
mais 2kπ. Como o nosso A agora é π sobre 8, a gente faz tranquilamente 8π mais 2kπ, onde 2kπ é o número de voltas que eu dou no ciclo. Fazendo as contas, a gente encontra x igual a 7π sobre 8 mais kπ. Qual é a nossa solução? O conjunto de solução é justamente x pertence aos reais, tal que x é π sobre 8 mais 2kπ, ou 7π sobre 8 mais 2kπ. Por que 7π sobre 8, professor? Vou retornar só para vocês observarem um detalhe importante. Note que a gente tem duas respostas. A resposta primeira, a gente pega o valor de A, soma com o número de voltas. Na resposta 2, a gente pega π, que é meia volta, subtrai do arco que ele está falando, que é o valor de A, e soma com a quantidade de voltas que você quer dar sobre aquele arco. Tá? Neste caso particular, retornando ao exemplo, a gente obtém essas duas soluções para a questão. Vou pedir à produção aqui que me indique o nosso tempo. Produção, estamos no tempo. Dá um joinha para mim, produção. Maravilha, estamos dentro do tempo, segundo a produção. Então vamos seguir. Agora, cosseno de x sobre o cosseno de A. Você vai observar comigo que a imagem, ela tem, o x tem a mesma imagem do círculo trigonométrico. Ok? Então, quando a gente projeta sobre o eixo do x, que é o eixo do cosseno, presta atenção, a gente está projetando sobre o x, que é o eixo do cosseno. Na outra, a gente projetou sobre o eixo do y, que era o eixo do seno. A gente encontra valores contrários. Então, a gente tem ali A e menos A. Não como a gente viu que era A e π menos A. Agora, a gente tem A e menos A. Qual vai ser a nossa resposta? Vai ser B, ou A, como você queira chamar, mais o número de voltas, ou menos B mais o número de voltas. Olha o exemplo. Cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. A gente quer saber qual é o arco em radianos, que quando eu coloco no lugar do x, me dá como resposta menos raiz de 3 sobre 2. Tá. Pensa comigo. Qual é o arco cujo cosseno me dá menos raiz de 3 sobre 2? É 5π sobre 6. Isso a gente sabe pela tabelinha. Lembra da tabelinha do cosseno? Então, qual vai ser a nossa resposta? 5π sobre 6 mais 2kπ ou menos 5π sobre 6 mais 2kπ. Logo, temos a nossa resposta pelo conjunto de solução. E esse agora? 2 seno ao quadrado de x menos 3 seno de x mais 1 igual a 0. É um outro tipo de equação. Agora a gente tem valores de x que a gente quer determinar, arcos de x, cuja toda soma dá 0. Como é que a gente faz, professor? Bom, você pode chamar seno de x igual a t, ok? Então a gente vai ter uma substituição. No lugar do seno do x, vai ficar t, então 2t ao quadrado menos t mais 1 igual a 0. Para que fazer isso, professor? Porque, veja, tem seno dos dois lados, então a gente pode converter esse seno como uma única variável e aí achar valores para ela. Então, t pode ser 1 ou menos 1, resolvendo a equação do segundo grau. Então, o seno do x pode ser 1 ou o seno do x pode ser o meio, já que t vale seno de x. Aí agora a gente começa a fazer as relações. Qual é o seno? Qual é o arco cujo seno me dá 1? É o seno de π sobre 2, né? Seno de π sobre 2 é 1. Então a gente substitui. Ou qual é o seno cujo arco, qual é o arco cujo seno me dá 1 meio? π sobre 6. Então nós vamos obter as seguintes soluções. A primeira, π sobre 2 mais 2kπ, que é o número de voltas, ou menos π menos π sobre 2 mais 2kπ, que é o número de voltas. Para um e para o outro, que é o seno de π sobre 2, a gente obtém a mesma ideia. Logo, o conjunto de solução vai ser a junção desses quatro caras. Tá? O último exercício é prove que seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x é seno de x vezes tangente de x. Basta que você faça o seguinte, no lugar da secante, coloque 1 sobre o cosseno, e aí você vai reajustando os valores, colocando valores para cosseno, para secante, para tangente, até você chegar na igualdade que você tanto quer. Tá? Querido aluno, muito obrigado pela atenção.
Que Deus abençoe você. Nos vemos na próxima aula de resolução do nosso simulado. É isso e tchau! E aí, galerinha, gostaram da aula de matemática? Gosta de fazer cálculo? Eu gosto de matemática, né? Não entendo tudo, mas gosto muito de matemática. Espero que você tenha compreendido o conteúdo. Lembre-se que depois da live abre o simulado de matemática. Você tem uma semana para fazer. Gosta de dicas? Você sabe que o Chave do Enem também serve para dar dicas preparatórias, como, por exemplo, para a redação do Enem, no nosso Chave de Ouro, e também para você rever conteúdo, fazer testes e saber o que você acertou ou errou. Então, vem comigo que ainda tem a segunda parte. Senta aí, vamos corrigir, vamos dar dicas. E aí sim, depois da live, abre o nosso simulado de matemática. Tá comigo? Então, senta aí, assiste tudo e semana que vem nós voltamos com natureza. Beleza? Então, rodou a vinheta. Fala, galerinha! E aí, preparados para mais uma aula de resolução? Então vem aqui com a gente no Chave do Enem e vamos resolver todas as questúnculas, como diria um antigo professor meu, né? Se é que existem essas questúnculas. Mas vamos ver se você acertou, se errou, sem dúvidas. Então vamos lá. Primeira questão. A pergunta diz o seguinte, ó, os elementos coesivos são responsáveis por conectar ideias e termos em uma sentença ou sentenças. Eles estabelecem a coesão em um texto, isto é, auxiliam na formação de uma estrutura textual clara e coerente. Até aqui ele está falando sobre coesão. As conjunções coordenativas e subordinativas são elementos coesivos por excelência. Por exemplo, aí a gente tem a tirinha da Mafalda, certo? Aí vem a pergunta. Assinale a alternativa correta quanto à afirmação. Então, isso tem a ver com os elementos coesivos e aos sentidos e o tipo de oração que nós teríamos. No quadrinho 1, mas seria uma conjunção subordinativa adverbial alternativa expressando uma escolha, o porquê conclusiva, o e é adversativa, o c condicional e o e concessiva. Vamos à resposta? Se você marcou alternativa D, você acertou. No quadrinho 3, o C, conjunção subordinativa adverbial condicional. Vamos ver ali, ó. Se é uma questão de títulos, eu sou sua filha. Então, ela está colocando uma condição para aquela situação que estava acontecendo. Ó, se o problema é a questão de títulos, eu sou sua filha. Então, realmente está correta. Tá? Agora, por que as outras estariam erradas? Vamos ver. Ali diz, mas conjunção subordinativa adverbial alternativa. Gente, tudo errado, né? O mas é uma conjunção, sim, mas ela é coordenativa adversativa. Não tem ideia de escolha. A B, no quadrinho, não precisava nem ler ali, né? Era só ver a resposta aqui. Na 2, né? Na B, no quadrinho 2, porque conjunção coordenativa conclusiva. Também, ó, você não precisa nem voltar no texto, porque o porquê ele é explicativo, ou no máximo, dependendo da... Não, explicativo, né? Nem vou falar outra coisa, não dá ideia de conclusão. C, no quadrinho, o E, conjunção coordenativa adversativa, expressando oposição de contraste. Aqui eu vou parar um pouquinho. O E, normalmente, ele é aditivo, tá? Mas, às vezes, ele pode ser, sim, adversativo, mas não é o que está acontecendo ali, ó, porque eu estou mandando e eu sou sua filha. Eu sou sua mãe, desculpa. Então, ele está adicionando uma ideia a outra. Então, seria de adição e não de contraste, certo? E na alternativa E, o E, conjunção subordinativa adverbial concessiva. Não, gente, o E,
ou é aditivo e seria coordenativa e não subordinativa, e também não seria concessiva, ok? Questão 2, a gente também tem esse texto, e nós vamos direto para a pergunta. Assinale a alternativa correta. O que você marcou? Vamos ver ali, ó. Se você marcou a alternativa E, você acertou, mas também crítico, né? Desculpa, tem um acento ali. Mas também crítico. O elemento coesivo, mas também, adiciona uma informação. Então, vamos lá ali, ó. Conta a história do menino Muindinga e do velho Tuair. Ambos fugindo da guerra civil, acham um abrigo, cujos relatos estão relacionados ao passado do menino. Desse modo, a obra, em meio a acontecimentos fantásticos, mostra os elementos da cultura moçambicana de forma a enaltecer a identidade nacional a partir de um olhar lírico, mas também crítico. Ó, então, ele está acrescentando uma ideia realmente, tá? Vamos ver as outras opções. Por que não poderiam ser? Que foi publicado. O elemento coesivo que se refere a escritor moçambicano. Vamos ver isso aí no texto. É um romance do escritor moçambicano. Nossa, deixa eu falar devagar essa palavra. Do escritor moçambicano Mia Couto. O livro que foi publicado, ó, esse que está se referindo a livro, né? E não ao escritor. Então tá errado. B, cujos relatos, o elemento coesivo cujos refere-se a Muindinga. Não, gente. Cadê os relatos ali? Deixa eu achar ali, ó. Cujos relatos. Gente, o cujos, normalmente ele dá a ideia de posse. E ele vai sempre se referir a uma palavra que vem depois e não antes, tá? Então, ele está se referindo a relatos. Então, errado também. C, desse modo, a obra, o elemento coesivo desse modo indica a circunstância de concessão? Não, né, gente? Desse modo é como se fosse uma conclusão, olha lá, tá? E a D, de forma a enaltecer, o elemento coesivo de forma a indica a circunstância de temporalidade? Também não indica tempo, beleza? Questão 3, nós temos aqui também várias coisinhas para a gente analisar, o assim como, o portanto e o se. No contexto do texto, que sentidos eles teriam? Então, vamos à resposta? Se você marcou comparação, conclusão e condição, você acertou. Assim como é um elemento de comparação, portanto, de conclusão. E o se é de condição. Ó, vamos ver no contexto ali, ó. Quer ver? Se, como diz Veríssimo, a escrita traz o preço de roubar a palavra à sua vulgaridade democrática, cabe aos professores que são aqueles, e aí continuaria a ideia do texto, né? É como se eu dissesse, caso, né, a escrita traga, daí vai ter que mudar o verbo, né? O preço de roubar, então tem o mesmo sentido. Quando você ficar em dúvida, gente, substitua a conjunção por outra de sentido equivalente. O portanto, gente, ele é sempre conclusivo, né? Conclusivo não, conclusivo, tô ficando doida. Então, só seria essa opção. E o comparação, assim como ideia de comparação. Questão 4, nós temos ali também para nós analisarmos os sentidos desses nexos, né? Desses operadores discursivos aí que a gente tem. Então, o mas, o para e o portanto. De novo, ó, dá para a gente até ir de trás para frente. Vamos à resposta? Para a gente já ir analisando? Então, olha lá. Portanto, sempre conclusivo, tá? O para, ele vai dar a ideia de finalidade, tá? E o mas, ele dá a ideia de contraste, de oposição, tá? E é isso que está acontecendo nesse texto. Não foi usado com sentidos diferentes. E a questão 5, também um outro texto, e a pergunta é: assinale a alternativa que apresenta a relação estabelecida pela oração em destaque no seguinte excerto. Agora chegou a vez do icônico cineasta Guillermo del Toro fornecer sua própria perspectiva atemporal narrativa com uma animação em stop motion que não apenas superou todas as nossas expectativas, como também se tornou o melhor título do gênero de 2022. E aí, quando ele diz como também, que tipo de ideia está sendo construída aí? De comparação, modo, adição, conformidade ou causa? Se você marcou adição, você está certo. Ele está adicionando, ó.
ele tem este ganho, superou todas as expectativas e também se tornou o melhor título do gênero de 2022. Não era uma comparação, não era de modo, cuidado que aqui você pode pensar no como e ser comparativo, né? Mas aqui ele está no sentido de adição, de adicionar um outro elemento à oração, não é de conformidade e nem causa, origem, ok? Então eu espero ter te ajudado aí, se você teve alguma dúvida durante as resoluções, e espero vocês na próxima aula. Um abraço para todos! Olá, e aí? Curioso para saber como você se saiu no simulado do Chave do Enem? Vem comigo, vamos resolver os exercícios? Vamos lá, vamos lá? Primeiro exercício, uma questão do Enem, tá? E nós temos aqui uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola, é a obra. Lembra que eu sugeri para você ler essa obra? Você, como meu aluno, como estudante, tem que ler essa obra, tá? Então diz assim, ó, nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do ou em razão da. Se você lê o texto de uma forma bem engraçada, né? O Luiz Fernando Veríssimo vai abordar essa questão do uso da norma culta e da linguagem coloquial. Então nós temos aqui, ó, papos é o título da crônica. O que é um bate-papo? É uma conversa descontraída, que as pessoas não estão preocupadas com a norma culta, né? Com essa norma padrão. Então, me disseram-me, hein? O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou digo-te, sendo irônico aqui, né? O quê? Digo-te que você. O te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu... O quê? O mato. Que mato? Mato-o, mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e para-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Então, gente, a gente vê ali, né, uma questão, certo? Que o contexto de comunicação em que a conversa se dá não é adequado usar a norma padrão, beleza? Então, por isso, essa fala mais descontraída. Então, contexto de comunicação em que a conversa se dá. A questão 2, também do Enem, baseado na obra, né, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Então, diz assim a questão. A partir da intimação recebida pelo filho de 9 anos, a autora faz uma reflexão em que transparece. O que transparece? Vamos lá? Transparece a resposta irônica ante o discurso da autoridade. Então você vai agora e diz assim, ó, agora falar para mim que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. Então ela vai citar o nome de políticos ali, ó. Pensei, se ele sabe disto, por que não faz um relatório e envia para os políticos o senhor Jânio Quadros, o Kubitschek e o doutor Ademar de Barros? Então a gente vê, né, esse desabafo dela, tá? Com relação à resposta irônica diante do discurso ali do delegado. E a questão 3, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também relacionada à obra Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que diz assim, ó, considere as seguintes afirmações sobre o trecho acima. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Está presente no fragmento uma tensão que perpassa o conjunto do livro, ao mesmo tempo em que se apropria
da experiência de nobreza e violência da favela. Carolina quer diferenciar-se dela. Segunda afirmativa, Audálio Dantas aparece como figura que representa a oportunidade de publicação e autoridade letrada. E a terceira afirmativa, aparece no fragmento uma alternância narrativa que marca quarto de despejo, do dia a dia inclemente na favela para certa linguagem literária idealizada por Carolina. Então, quais as questões estão corretas? Vamos ler o trecho? 18 de dezembro, eu estava escrevendo. Ela perguntou-me, Dona Carolina, eu estou neste livro? Deixa eu ver. Não, quem vai ler isto é o senhor Audálio Dantas, que vai publicá-lo. E por que é que eu não estou nisto? Você está aqui porque naquele dia que o Armin brigou com você e começou a bater-te, você saiu correndo nua para a rua. Ela não gostou e disse-me, o que é que a senhora ganha com isto? Resolvi entrar para dentro de casa, olhei o céu com suas nuvens negras que estavam prestes a transformar-se em chuva. Então nós vemos, gente, que todas as afirmativas são verdadeiras. A gente vê uma tensão que perpassa o conjunto do livro, tá? Nós temos ali o Audálio Dantas, que representa essa figura que vai publicar o livro, e aparece no fragmento essa alternância narrativa que marca o quarto de despejo, que é o dia a dia daquilo que acontece ali na favela. Então, portanto, a resposta correta é a letra E, certo? Parabéns! Eu espero que você tenha se saído bem aí. Ó, grande abraço e a gente se vê. Tchau, gente!